numa matéria que eu acabei de ver aqui no site Fuxico Gospel. Um rapaz muito conhecido, Carlinhos Maia, ele é um influencer, né? Um cara milionário, multimilionário. Ele mandou um recado para os evangélicos dizendo o seguinte: pare de encher o saco. E aí a matéria diz o seguinte: o influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais para criticar os evangélicos porque são evangélicos e pessoas que não gostam do carnaval. Só ele está errado, né? Criticar o cara que não gosta disso ou daquilo outro. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Todo mundo tem o direito de gostar ou desgostar de alguma coisa. Mas enfim, o famoso ressaltou que milhares de pessoas trabalham o ano inteiro para se divertir nesse período e que os crentes, gostando ou não, o Brasil é o país da folia. Tranquilo, sem problema nenhum. O Brasil é o país da folia, é o país do carnaval. Quanto a isso, eu não vejo problema. E eu acho que não tem ninguém dizendo nada contra isso, né? Se bem que eu não sou evangélico, né? Sou apenas um cristão pregador do evangelho. Mas eu quero que vocês escutem bem a mensagem que eu vou entregar aqui, direcionado para essas palavras que o Carlinhos Maia falou. Nada contra ele, é uma pessoa, parece ser uma pessoa, uma boa pessoa, que faz boas caridades, enfim. Mas contra esse pensamento, essa ideia dele, disso aí, você vai entender. Aí ele fala assim: para os famosos, alguns evangélicos se acham superiores por não participar do carnaval. E isso não agrega nada à vida das pessoas, eles dizem, né? Você mora no país do carnaval, acredite, disse Carlinhos Maia. Ele também pediu para os crentes irem para o monte orar. Vão para o monte de vocês, e eu vou para o meu, que seria o carnaval talvez, né? Acrescentou o influenciador. Se você não gosta de carnaval, pare de encher o saco de quem gosta, concluiu ele. Apesar das críticas, Maia afirmou que já participou de alguns carnavais, mas atualmente prefere ficar em casa ou curtir alguma praia longe da folia. No entanto, isso não o faz superior aos outros. Vale destacar que Carlinhos Maia e seu marido Lucas Guimarães, ele é casado com um homem, né? Frequentemente, sempre que podem, frequentam sempre que podem a Lagoinha em Alphaville, é a igreja dos ricos lá, a maioria rico lá frequenta, né? E realizam festas em suas mansões com a presença de cantores gospel e pastores, enfim. Então o rapaz aqui do Fuxico Gospel fez questão de ressaltar que o Carlinhos Maia, sempre que pode, frequenta lá essa igreja lá, Lagoinha Alphaville, que inclusive é uma igreja que prega heresia, né? Da teologia da prosperidade, enfim. E realizam festas em suas mansões com a presença de cantores e pastores gospel. Ok. Agora, vamos lá. Você sabe por que o cristão verdadeiro não gosta do carnaval e não frequenta? Eu gosto todo o período do ano que é feriado, eu gosto. Carnaval, Natal, Ano Novo, Semana Santa, embora eu não celebro nenhum deles, nem Natal, nem Ano Novo, nem Carnaval, nem Semana Santa, nada disso, mas eu gosto do período. É um período de férias estendidas, é um período de feriado estendido, aliás, onde você pode se reunir com a família, com amigos, com pessoas, enfim. Mas vamos entender Carlinhos Maia e galera aí que fazem essas críticas por conta da nossa fé. E se fosse nós criticando talvez a prática homoafetiva de vocês, nós íamos ser chamados de homofóbicos. Ou se fôssemos nós aqui criticando as práticas da Umbanda, da Quimbanda ou de qualquer outro tipo de religião afro, íamos ser tidos como intolerantes religiosos. Mas como é uma crítica contra a nossa fé, eu não vou de mimimi, porque eu entendo que todo mundo tem o direito de criticar e de receber crítica, todo mundo tem o direito de seguir a religião que quer, ou pregar contra a religião do outro, alheia, enfim, conforme a sua base de fé. Isso sim é liberdade. E baseado nessa liberdade que tanto a Constituição me concede, como acima da Constituição, o meu Deus não só me concede ter essa liberdade de pregar a mensagem dele, como ele me ordena pregar essa mensagem. E eu vou deixar claro aqui, em Efésios capítulo 5, porque a Bíblia, para quem não sabe, é a nossa única, nós não temos duas nem três, ela é a nossa única regra de fé e prática, ou seja, aquilo que cremos e buscamos praticar, mesmo imperfeitos e falhos, caindo, levantando, como somos fracos, mas é a nossa única regra de fé e prática. E ela diz assim: entre vocês, ou seja, nós, a igreja,
não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual e nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Ou seja, a Bíblia chama aqueles que são convertidos a Cristo, que seguem o Evangelho, de santos. Não santinhos, no sentido de tirar uma foto e colocar na parede, de pessoas boazinhas que nunca mais vão errar. Não, mas santos na Bíblia são aquelas pessoas que Deus separou para si, e que são deles, que pertencem a Ele, que seguem o Evangelho. São falhos, imperfeitos, que pecam, mas que são pessoas que amam a Deus, que temem a Deus e procuram se desviar do caminho que desagrada a Deus e buscar andar no caminho da verdade, mesmo que muitas vezes acabam cometendo pecados que desagradam a Deus. Mas enfim, são essas pessoas. O texto diz que não devemos participar ou mesmo fazer menção de imoralidade sexual. A gente sabe que é inevitável, imoralidade sexual, isso acontece constantemente nas igrejas, entre pastores, entre pessoas que frequentam templos religiosos. Mas não é por isso que agora, porque isso acontece, nós vamos nos entregar à devassidão da lascívia e da sexualidade. E o carnaval é exatamente uma festa que celebra isso. O carnaval é uma festa que celebra a prostituição, que celebra a orgia, que celebra, dentre as tradições e culturas espalhadas pelo Brasil, que as escolas de samba resolvem homenagear, mas dentro dessa celebração da cultura, dessas homenagens à cultura que eles prestam, também tem essa celebração da prostituição, do adultério, da promiscuidade, da imoralidade sexual. Tanto é que o que mais chama a atenção nas festividades carnavalescas são exatamente as lindas mulheres desfilando com pouquíssimas roupas. Então é um ambiente de imoralidade sexual à luz da Escritura. As pessoas façam como quiser, mas é meu dever falar sobre isso. É um ambiente, um local onde está sendo celebrado a sensualidade, a lascívia, e a imoralidade sexual é praticada absurdamente nesse momento, nesse período. Opa, peraí que eu deixei o negócio aberto aqui, só um instante. Pronto. E ele continua: não haja obscenidade entre vocês, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral ou impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Isso aqui é só um pequeno trecho, lá em 1 Coríntios 6, e em outras passagens também vai falar de coisas, de Gálatas 5, de práticas que condenam as pessoas ao inferno. Então ele diz que nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso. Impuro ele fala exatamente dessa questão de lascívia, de imoralidade sexual, dessas coisas, idolatria. Nenhum desses gananciosos tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras tolas, ou seja, vão tentar pessoas nos enganar, usar palavras como Carlinhos Maia, um cara influente que tem milhões de seguidores e faz o bem a pessoas. Eu já vi, parabéns a ele pelo trabalho que ele faz, né? O cara pega dinheiro ali em grandes quantias, né? E ajuda pessoas que estão precisando, pessoas pobres. Parabéns por isso. E aí ele se torna muito influente e se torna muito querido. Por conta dessa influência, ele entra no meio de polêmicas, parece que faz questão de entrar no meio de polêmicas, de assuntos polêmicos, e tecer certas críticas, exatamente porque seus milhões de seguidores vão ouvir, e a maioria, claro, que vai dar a razão e apoio a ele. Claro, porque sempre ele usa palavras inteligentes, né, palavras sábias para se expressar. Mas o fato é que a Bíblia fala para nós que nós devemos entender que essas práticas que o carnaval celebra, muitas das práticas que o carnaval celebra e que envolve o ambiente do carnaval como um todo, prostituição, adultério, orgias, imoralidade sexual, lascívia, enfim,
isso é uma prática condenada pela Bíblia, é uma prática que diz que serão condenados as pessoas que praticam isso. Então nós já temos uma vida tão difícil aqui fora, a gente vive lutando contra o pecado que milita contra a nossa carne, aí a gente se jogar dentro de um ambiente daquele, ou tá ali, não é para nossa fé. Nós temos o direito de não gostar, de não participar e dizer que não gostamos, e criticar e pregar que não gostamos e mostrar o porquê não gostamos. Isso é um direito que temos tanto pela Constituição como um direito e uma ordem do próprio Deus para expressar isso. E ele diz: não deixem se enganar por pessoas com palavras. Então vai ter pessoas que vai tentar enganar a gente. Aí agora você escuta o Carlinhos Maia, um grande influência brasileiro, dizendo que é tolice, que não é para criticar o carnaval, isso, aquilo, outro, que, enfim. Então tentando, de certa forma, nos dissuadir, nos persuadir com palavras de cunho de sabedoria, de algum tipo de conhecimento, sabedoria sociológico da parte dele, da parte da sociedade, mas reprovado por Deus. Argumentos que tentam nos convencer que essas coisas são certas, que a gente deve aceitar, que a gente deve concordar, que a gente nem sequer pode criticar. Então não podemos nos deixar enganar por esse tipo de argumento, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então eu não vou deixar me enganar com essas palavras do Carlinho Maia ou de quem quer que seja, por mais influente que seja o personagem. Por quê? Porque a ira de Deus vai vir sobre as pessoas que praticam essas coisas. Sabe, as pessoas escutam a gente falar isso, diz é coisa de crente. Não é coisa de crente, é coisa de Bíblia. Ou seja, é coisa de Deus, é coisa da palavra de Deus. E sabe, é muito bonito quando uma pessoa morre, você colocar ela num caixão e dizer, olha o bichinho, que bom, agora está no céu, está bom com Deus. E nem sempre é assim. Muitas vezes aquele indivíduo que morreu, você está olhando o corpo dele ali no caixão, mas a alma dele já está lá no Hades em tormento, e todo mundo celebrando, cantando hinos, e aquela coisa mais linda, está num bom lugar, porque fazia esmola, dava caridade, não sei o que mais, e está num bom lugar. Não, ninguém vai ser salvo porque é bom. Ou vai ser salvo porque crê em Cristo, se converteu, abandonou o pecado e segue o Evangelho, mesmo errando e falhando, mas está lá seguindo o Evangelho. Vai ser salvo pela graça, sois salvo por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus. Ou então, meu irmão, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não segue o Evangelho a Cristo, vai ser condenado. Não tem outro livro de regras de fé que se equipare à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É o único livro que pode ser chamado de a palavra de Deus, é a Bíblia. Traz a mensagem de Deus. E ele está dizendo, quem pratica essas coisas vai ser condenado. Então eu me torno amigo seu, Carlinho Maia, de quem quer que seja, quando eu chego para você e digo que essas práticas são pecado e vai levar muita gente à condenação. E que as pessoas, ao invés de praticar essas coisas, precisam se arrepender e abandonar isso. Então, sabe, as pessoas têm que aprender a olhar com outros olhos e não criticar porque a gente está dizendo que é errado. E claro, ele diz, porque estejam certos disso, que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso idólatra, aliás, estou no verso 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. Então ele diz que vai ter gente que vai tentar nos convencer a participar, e ele diz que não participe com eles dessas coisas. Pronto. Aí eu vou obedecer a quem? Carlinhos Maia, ou qualquer outro influenciador aí, ou obedecer a palavra, ou obedecer Carlinhos Maia, Jardel Fernandes, ou a Bíblia. É claro que eu vou obedecer a Bíblia. Eu estou pouco me lixando para que, com todo respeito, que Carlinhos Maia fala a respeito disso. Estou pouco me lixando porque Jardel Fernandes, que sou eu, fala a respeito disso. Eu quero que a palavra de Deus diz, é ela que eu quero seguir. Eu quero estar mais perto de Deus. Então, para estar mais perto de Deus, não é estar numa igreja rezando ou fazendo uma festa, como o rapaz aí da matéria do Fuxicós colocou, fazendo uma festa para chamar pastores e evangélicos para estar lá. Sim, isso não vai me aproximar de Deus. O que vai me aproximar não é cantar um hino. O que vai me aproximar de Deus é obedecer o Evangelho.
É guardar o evangelho. Não é gostar de ir culto em Lagoa, em Alphaville, ou seja, lá em igreja foi Missão de Fé, que é o nosso ministério, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus. O que vai me deixar próximo de Deus é guardar a palavra dele. Às vezes eu posso ir para qualquer culto, em qualquer lugar, mas não estar perto de Deus, porque não estou guardando a palavra dele. Não, eu estou guardando a palavra que muitos pastores estão ministrando distorcido. Você nem se preocupa se está guardando a palavra de Deus. Então não tem que guardar a palavra de Carlinhos Maia, de influência e tal, A, B, C, ou de Jardel Fernandes, ou de qualquer pregador que seja. Eu tenho que guardar a palavra de Deus. Ele diz: aprendam a discernir. Ele falou aqui, ó, não participem com eles dessas coisas. Eles vão tentar convencer vocês, mas não participem. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Então vivam como filhos da luz. Verso 9. Então vocês não vão participar, porque não deixe que eles convençam vocês. São pessoas influentes, são pessoas importantes, são pessoas do bem, mas estão tentando nos convencer a praticar algo que Deus condena e que leva para o inferno. Então eu não vou praticar. Não, verso de número 7, não pratique essas coisas com eles, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Então vocês têm que viver como filhos da luz, e filhos da luz não participam dessas coisas, pois o fruto da luz consiste na bondade, na justiça e na verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Ele manda discernir. Vocês precisam aprender a discernir o que é agradável a Deus. Conseguir discernir que o carnaval não é agradável a Deus, que um monte de mulheres seminuas e homens seminus num corredor, dançando, pulando, expondo sua lascívia, isso não é agradável a Deus. A celebração que é ministrada ali, o alvo do culto que eles oferecem, o objeto de celebração a que eles prestam, não é agradável a Deus. Então ele está dizendo, aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham elas à luz, ou seja, falem que elas são trevas, digam para todos, para as pessoas entenderem. Então, não participe das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, exponham elas à luz, tragam elas ao conhecimento das pessoas que elas são trevas. E a festa do carnaval em si, ela é a luz da Bíblia, ela é treva sim, à luz da Bíblia. É uma festa sexualmente pervertida, imoral, lasciva, enfim, é uma festa de trevas, de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Então, é isso, queridos, nós temos que fugir dessas coisas e não achar bonito porque o influenciador ABC. Eu acho muito bonito o trabalho do Carlinhos Maia. Eu até já fiz uma crítica aqui. Eu disse: olha, quem dera os pastores milionários que tem aí fizesse o trabalho filantropo que o Carlinhos Maia faz, porque além de ajudar institutos e outras coisas mais, ele pega dinheiro do bolso ali na hora, a pessoa está ali pobre ali, chega lá e dá 1.000, dá 25 mil, já vi ele dando já vi dando até valores maiores, uma pessoa ali e tal, e deu e ajudou. Falei, quem dera esses pastores milionários fizessem isso, pelo menos com os membros da igreja dele, que ele dirige, né? Talvez não precisasse fazer nem lá fora, precisar precisa, né? Mas fazer pelo menos lá dentro com os fiéis da igreja dele já era muita coisa. Enfim, mas uma coisa não pode substituir a outra. Essa boa prática do Carlinhos Maia não pode justificar esse argumento dele que ele está colocando aí, ok? Então não gosto, mesmo não sendo evangélico, não gosto por causa disso que eu acabei de explicar, porque é uma festa das trevas, é uma festa que celebra o pecado. Repita, além da cultura que eles celebram, que eles apresentam, ok? Tem essa questão do celebrar o pecado, do celebrar a lascívia, a sensualidade, da oferenda às entidades da escuridão, das trevas. Então, é isso.
Então nós não vamos participar disso, não vamos participar disso. E vamos falar sim contra, porque é um direito que temos tanto pela Constituição de fazer crítica, de aceitar ou de concordar ou de não concordar, tá? E temos o direito sim de fazer crítica baseado na nossa fé, naquilo que cremos na Escritura Sagrada. Então que fica aí essa mensagem em nome do Senhor Jesus, e não se deixe enganar, pessoal, por palavras de qualquer influenciador que seja qualquer pessoa que esteja falando, que vocês veem falar, que vocês acompanham na internet, seja eu, seja Carlinhos Maia, seja qualquer outro personagem, tá? Não se deixe influenciar pelas palavras, a não ser que estejam falando de fato aquilo que a Bíblia realmente ensina. Aí você segue aquilo que a Bíblia está dizendo, tá? É isso que devemos fazer em nome de Jesus, ok? Então fica aí essa palavra, com todo respeito ao Carlinhos Maia e a qualquer outra pessoa que gosta de carnaval, que aprova o carnaval, com todo respeito, tá? As pessoas têm o direito de gostar ou de não gostar, mas eu apresento aqui a nossa fé à luz da Escritura, e que possam dar ouvidos a essa exortação e entender que precisamos, os tempos são de trevas e são difíceis, não só pelos muitos governos corruptos que vêm assumindo a nação e as nações, pela opressão, pela desigualdade social, pelas dificuldades que a sociedade enfrenta, mas os tempos são difíceis, principalmente no sentido espiritual. As forças das trevas, há como que uma nuvem de trevas, sabe, pairando sobre o Brasil, sobre o mundo, uma nuvem de trevas que endurece as pessoas, que cegam as pessoas, que faz as pessoas perderem, sabe, o mínimo de temor que eles tinham a Deus, o mínimo de reverência que eles tinham quando se falava de Deus. Enfim, uma coisa de trevas que fez as pessoas distanciar disso cada vez mais, e um trabalho diabólico que acontece aí cada dia mais para distanciar as pessoas cada vez mais de Deus, embora alguns professando que acreditam em Deus, porém suas falas e práticas são realmente de pessoas que estão se distanciando de Deus cada vez mais, e quando proferem palavras de influência, proferem palavras de certa sabedoria, mas que afastam as pessoas cada vez mais de Deus. Então, se você quer proferir palavras que aproximem as pessoas de Deus, mandem elas conhecer a Bíblia e seguir a Bíblia, que isso sim, conhecer a palavra de Deus, a doutrina apostólica neotestamentária, e seguir essa palavra, assim eles vão estar aproximados de Deus. Não simplesmente frequentar uma religião, ou ir em um culto aqui e acolá, ou trazer o evangélico na minha casa. Não, siga a palavra de Deus, siga o evangelho, aí sim você está mais próximo do Senhor, em nome de Jesus, tá bom?